Olá, estamos de volta e hoje nós estamos conversando com o Dr. Richardson Xavier Brant, que é juiz eleitoral e é também juiz diretor do Foro Eleitoral. E estamos falando sobre prazos para candidatos e outras situações referentes às eleições que se avizinham. Dr. Richardson, a questão do abuso econômico e do abuso político, o que você tem para nos dizer? A primeira questão é que o TRE, o TSE, tem se empenhado muito em advertir o eleitor da importância que é de valorizar o voto, fazer uma escolha adequada de cada candidato, partido ou coligação, evitando que o candidato, o partido ou coligação possa oferecer alguma vantagem ao eleitor. A liberdade de propaganda, ela encontra correspondência na liberdade de convicção do eleitor. E a liberdade de convicção exige que o candidato, partido ou coligação efetivamente apresente ao eleitor que propostas, que atitudes ele terá quando assumir o cargo. É muito importante que a ideia de assunção posterior de um cargo público, ela acompanha o candidato desde o momento em que ele se apresenta ao cidadão como um possível, ocupante daquele cargo. Então ele já é aí mais ou menos, vamos dizer assim, envolvido por uma aura, de determinados princípios que devem nortear sua conduta. Se ele oferece, durante as eleições, alguma vantagem aos eleitores, ele certamente vai buscar, quando for eleito, se eleito for, ele vai buscar recuperar essa vantagem. Então é necessário que o eleitor, à medida em que alguém oferecer alguma vantagem, saiba claramente que esse que ele ofereceu vantagem é desonesto. E sendo desonesto, ele vai efetivamente se aproveitar dos cofres públicos quando a eles tiver acesso. Então há que se ter muito cuidado, o eleitor tem que peneirar muito, e caso haja oferta de vantagem, ele deve levar ao Ministério Público essa informação para que o Ministério Público leve à Justiça Eleitoral e as providências sejam tomadas contra esse candidato. Hoje no Brasil, nós temos um movimento em favor da ética na política, em favor da honestidade, então é necessário que o eleitor participe disso ativamente. O Dr. Richardson falou da áurea que deve ter uma aura que deve ter esse candidato. E me faz lembrar a origem da palavra candidato. Vem de cândido, aquilo que é limpo, transparente, imaculado. Só essas pessoas deveriam ser candidatas a algum cargo político. Fora isso, não estariam entre os que têm uma alma cândida, limpa, transparente. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, Dr. Richardson, mais de cunho pessoal. Sim. Uma certa ocasião, ouvindo uma conversa do Dr. Mário Genival Tourinho, ele disse que trocava de partido naquele momento porque ele usou a seguinte expressão: partido político para mim é igual camisa, sujou, eu troco. Neste caso, você como juiz eleitoral tem recebido muitos pedidos de troca de partido, mudança de partido lá na sua área, ou como diretor do foro, ou na zona 184? São duas questões. Eu vou começar rapidamente pela questão da ideia de fidelidade partidária. Naturalmente que depois de eleito, caso aquele ocupante de cargo público, seja ele qual for, normalmente um cargo que exige eleição e é um mandatário público, ele pode perder o cargo, porque o cargo pertence ao partido e não àquele candidato eleito. Então, isso já está entre nós bem assentado, o TSE já julgou. Então, se alguém mudar de partido depois de eleito, ele perde o cargo. Agora, há uma situação muito difícil, ainda relativa à fidelidade partidária, que é o eleitor que fica negociando em qual partido ele atua. Normalmente ele exerce uma liderança em determinada área, tem ali o que se chama de alguns eleitores cativos, pessoas sobre as quais ele tem influência, e ele normalmente costuma negociar com os partidos. Negociar, eu estou dizendo negociar mesmo, receber dinheiro e outras vantagens em prol da inscrição no partido. Caso ele esteja inscrito em mais de um partido, ambas as filiações são nulas, como determina a legislação sobre partido político, a Lei 9.096. Hoje o tribunal tem um procedimento prévio, antes de chegar à fase de registro de candidatura, para verificar. Como toda inscrição, eu disse antes que a inscrição era eletrônica, há a possibilidade de fazer um cruzamento dos dados. E caso algum cidadão esteja inscrito em mais de um partido político,
se houver prazo, né, ele tem até um ano antes da eleição para comunicar à Justiça Eleitoral que ele se desfiliou de um partido e se filiou a outro. Se ele fizer isso, está tudo certo. Mas se esse prazo passar e ele não tiver feito essa comunicação ao partido ou à Justiça Eleitoral, caso ele não encontre o representante do partido, ele vai realmente poder ter declarado nula sua filiação em ambos os partidos. Isso significa que ele não está vinculado a nenhum partido político, ou seja, que ele é inelegível para as eleições seguintes. Dr. Richardson, uma das posições que mais interessam ao nosso telespectador é referente à propaganda eleitoral, que as pessoas podem fazer a propaganda de abordar as pessoas, distribuir santinhos e outros, e a fase de propaganda gratuita na televisão. Eu gostaria que você nos informasse sobre esses temas. Perfeitamente. A propaganda eleitoral, aquele momento em que, depois da escolha, né, pelos partidos, dos candidatos, aí até o dia 5 de julho do ano de 2012, isso vai acontecer. Então, a propaganda eleitoral propriamente dita, que é aquela em que o candidato, o partido ou coligação se apresenta ao eleitor e pede o seu voto, somente a partir, né, do dia 6 de julho do ano de 2012. Antes disso, não há nenhuma espécie de propaganda eleitoral. Há uma distinção importante, que a propaganda partidária, ela só pode acontecer no primeiro semestre, né, do ano de 2012, o que significa até o dia 30 de junho de 2012. A partir daí, a propaganda partidária não é possível. Existe uma outra espécie de propaganda ainda que não é eleitoral, que é a propaganda intrapartidária. Essa propaganda, vamos dizer assim, é dentro do partido. Ela não pode extrapolar, vamos usar uma expressão aqui, os muros do partido. Ela é intrapartidária porque dentro do próprio partido há discussões sobre aqueles que deverão ser os candidatos do partido ou da coligação. Nesse caso específico, é possível alguma propaganda. Se ela extrapolar, ela é uma propaganda ilícita. Ela não pode sair de dentro do partido. É no âmbito do partido que se discute quem são os candidatos, só interessa efetivamente ao próprio partido ou coligação essa propaganda. Não se confunde, então, com a propaganda eleitoral, que é aquela em que o candidato, partido ou coligação se apresenta ao eleitor. Doutor, e continuam proibidas as compras de votos, vamos dizer, por meio de brindes e como estão outdoor, por exemplo, showmícios, comícios e outras relações referentes à propaganda política, à aproximação das eleições? De 97 para cá, nós tivemos a edição de uma legislação específica na lei eleitoral, que é a Lei 9.504. Essa lei ela foi editada com a finalidade de tornar definitiva a legislação. E ela veio sofrendo, ao longo, né, desse tempo, de 97 para cá, já 14 anos, aperfeiçoamentos. Entre os aperfeiçoamentos nós tivemos, acabaram-se os showmícios, porque havia o comício, que é uma propaganda específica. O dia que aconteceu o comício, a propaganda eleitoral só vai até 22 horas, através de carros, distribuição de folhetos e tudo mais, mas no dia que tiver um comício pode ir até as 24 horas, excepcionalmente. 24 horas encerrou. O que acontecia era que, após as 24 horas, os candidatos traziam bandas, ofereciam festas, comes e bebes, né, aos eleitores que ali compareciam. Isso foi proibido porque somente os candidatos que tinham recursos econômicos conseguiam trazer grandes bandas. Bandas que efetivamente nunca iam até uma cidade muito pequena, mas que na época da eleição, financiados pelos candidatos com a intenção, né, de levar mais pessoas até aquela aglomeração, chamada de comício, mas já não era mais comício. Algumas pessoas, inclusive, eu tive a oportunidade de verificar em várias cidades onde eu presidi eleições, deixavam para chegar exatamente quando estava no fim das falas dos candidatos para aproveitar o show da banda que ali se apresentava. Ou melhor dizendo, efetivamente um desvirtuamento da finalidade daquela aglomeração cívica e foi proibida pela Justiça Eleitoral. Também o outdoor. Quem tinha mais recurso econômico conseguia fazer propaganda através de outdoor. Aqueles candidatos ou partidos menores que não tinham muitos recursos, eles não conseguiam. Como há o princípio da igualdade entre os candidatos, é um princípio constitucional, nenhum candidato pode se sobrepor ao outro, a não ser pelas ideias e propostas que ele vai defender, então a legislação veio se aperfeiçoando. Muito bem lembrada a questão dos brindes.
também esses brindes foram proibidos porque havia um determinado abuso. A distribuição de muitos brindes e camisetas, isso acabava influenciando a vontade do eleitor de uma maneira indevida. E a fixação de cartazes, vote em fulano, meu número é esse, existe aqui no nosso município de Montes Claros alguma determinação de onde pode ser exposto esse tipo de essa divulgação? Eu dei uma entrevista sobre essa questão há um tempo atrás e eu vou repetir aqui, né, o que eu informei à época. É a mesma informação porque eu não tive ainda acesso à lei que foi editada pelo município de Montes Claros. O uso de bens públicos no âmbito do município, chama Código de Posturas, tu bem conhece, efetivamente competência do próprio município. Mas a propaganda eleitoral, a competência é da União. Então, artigo 22 exatamente. Artigo 22 é um dos incisos lá da Constituição Federal. Nesse caso, não poderia o município dispor sua propaganda eleitoral. É necessário verificar a disposição da própria lei, se efetivamente há alguma disposição sobre a questão eleitoral. Normalmente, a propaganda em muros particulares, ela é autorizada pela legislação, desde que haja anuência do proprietário do imóvel e, obviamente, o candidato, partido ou coligação, que ali afixar cartazes, que fizer pinturas, ele se obriga, ao término do período de propaganda, de retirar por sua conta, né? Por sua conta, significa ele vai ter que custear essa retirada da propaganda para evitar aquela poluição visual que às vezes a gente vê nas cidades depois das eleições. Pode influenciar na diplomação um candidato que eleito não retira os seus nomes dos muros e outros, até com a intenção de ficar se anunciando para as próximas eleições? Na diplomação, rigorosamente não, porque não há essa sanção específica. As sanções para aqueles que não retiram a propaganda, efetivamente, que a Justiça vai entrar com a ação, cobrando dele o valor necessário à retirada e vai, depois de recebido o valor, pagar alguém para fazer essa retirada. Então, ele ou faz voluntariamente, ou o patrimônio dele, né, vai responder por essa obrigação que ele assumiu quando colocou a propaganda. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Richardson Xavier Brant, juiz eleitoral e, obviamente, juiz de direito, porque o juiz eleitoral é também um juiz de direito e ele é também, hoje, diretor do Foro Eleitoral de Montes Claros. E nós agradecemos ao Dr. Richardson por essa entrevista e pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque, em querendo Deus, voltaremos amanhã com outro programa.